Olá, seja muito bem-vindo ao Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. Meu nome é Cristiane de Holanda e hoje nós vamos ter um tema muito especial, que é o nosso chamado painel de especialistas, hoje trazendo Marcos Almeida, diretamente do estado de Goiás. Mas, fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, estou com cabelos presos em coque, tenho um colar de pérolas, brincos dourados, estou com uma blusa estampada e atrás de mim tem uma parede branca. A gente vai falar dos laboratórios da inovação no setor público. Então, passo a palavra agora para o Marcos, que o Marcos Almeida ele é gerente de projetos. Ele é graduado em História pela Universidade Federal de Goiás, tem especialização em Gestão de Projetos e Inteligência Empresarial orientada a dados, atuou no Escritório Central e de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado de Goiás por cerca de 2 anos, é coordenador do Transforma Lab, Laboratório de Transformação da Gestão Pública do Estado de Goiás. O principal produto que esse laboratório, que o Transforma Lab produziu, é uma plataforma chamada Expresso, que é uma plataforma de atendimento ao cidadão com 7 canais de atendimento. O programa Expresso ele foi concebido dentro do Transforma Lab e busca democratizar e simplificar o acesso aos serviços públicos para os cidadãos goianos, transformando serviços presenciais e digitais. Muito importante para qualquer governo, estadual, municipal, começar a prestar um pouco mais atenção de como é que os laboratórios de inovação do setor público podem contribuir. Então, Marcos, é um prazer poder te receber hoje, seja muito bem-vindo. Acolhido diretamente de Palmas, estado do Tocantins. Muito obrigado pela acolhida. Eu sou Marcos Almeida, falo aqui de Goiânia, né, do estado de Goiás. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, estou usando uma blusa verde, uso óculos e um fone de ouvido branco. É isso. Nós atuamos com o laboratório de transformação, né, o Transforma Lab. Ele foi criado em 2019. E aí, desde então, a gente tem esse trabalho de dar suporte para a gestão pública aqui no estado de Goiás, e o principal produto é a plataforma Expresso, que eu vou estar apresentando aí no decorrer dessa apresentação aqui. Então, para a gente poder começar, vamos passar a sua apresentação, já que você trouxe para a gente poder ter uma compreensão um pouco maior? Vou começar apresentando aqui o histórico do Transforma Lab, né, do nosso laboratório de transformação. Oi, né? Tá. Ok. Estão vendo? Está compartilhado. Sim. Essa é uma apresentação institucional, né? Ela foi revisada agora no mês de maio. E aí a gente começa apresentando, né, o que é o Transforma Lab, a lei que ele está embasado. Ele veio de uma lei que estabelece a política estadual de atendimento ao cidadão, que é a lei que estabelece o programa Expresso e o laboratório como a grande ferramenta de transformação e melhoria dos serviços e o atendimento ao cidadão aqui no estado de Goiás. Com os principais objetivos, a gente tem que entender os problemas complexos, né, que existem, tanto de gestão quanto de atendimento, cocriação de soluções simplificadas para esses problemas identificados, fortalecimento das boas práticas em gestão, tanto gestão por processo, gestão de projetos, experiência do usuário. No caso do serviço público, tem a questão legal, né, da legislação que vai falar sobre o regimento de cada área, o regulamento de cada área. Então, para evitar conflito de interesses de áreas semelhantes, então a gente tem um departamento que cuida só da regulamentação da gerência, das superintendências e subsecretarias, para que não tenha duas áreas atuando no mesmo tema, né? E também tem o auxílio mútuo entre os entes públicos e a sociedade. E o que o programa Expresso, através do Transforma Lab, teve de grande diferencial a partir de 2019 foi o foco do cidadão para a transformação dos serviços.
a gente entende que o serviço ele tem que partir do olhar do cidadão. Não basta o site estar rápido ou o atendimento estar tecnológico, se não fizer sentido para o cidadão, se o cidadão não estiver entendendo tanto a carta de serviço, não tiver em linguagem simples, esse serviço tem problemas a serem resolvidos. Então, o grande o grande foco do programa Expresso é trazer o cidadão para as tomadas de decisões, tanto de identificação dos problemas, quanto das sugestões das soluções que o programa vai oferecer. Então, o cidadão vai estar sempre envolvido em todos os processos de transformação, tanto da gestão quanto dos serviços. Aí aqui a estrutura da secretaria, né? A gente tem a estrutura da qual o laboratório está inserida, né? A gente tem o secretário, abaixo do secretário nós temos uma subsecretaria de inovação e gestão de serviços públicos e uma superintendência de transformação de serviços públicos, transformação pública, que é onde tem a gerência de modernização organizacional, de modelos organizacionais, melhor dizendo, que é esses modelos organizacionais que vai cuidar da parte legal, né, da regulamentação das áreas de atuação do Estado de Goiás, dentro das gerências e superintendências do Estado de Goiás. Temos uma gerência de escritório de processos, essa gerência aqui é um escritório central, então ela vai dizer quais são as bases e as referências para uma gestão de processos dentro do Estado de Goiás. Ela funciona como um escritório central, ela vai dar suporte para todos os outros escritórios de processos dos outros órgãos. Uma gerência de carta de serviço, também ela vai cuidar da disponibilização das cartas de serviço, de todos os serviços. Nós temos mais de 700 serviços catalogados. Essa gerência que cuida da linguagem simples, da acessibilidade da carta de serviço e da disponibilidade da descrição de cada serviço que o Estado disponibiliza. Temos uma gerência de experiência do usuário, que é que vai trazer o foco do cidadão para dentro da jornada de transformação. Ela que vai atrás do usuário, vai entender os problemas do usuário, as dificuldades, e depois, quando a gente identificar o problema que vai ser atacado, né, que vai ser transformado, o qual serviço que vai ser transformado, é ela que vai atrás do cidadão. Quando a gente gerar lá toda a transformação, gerar um protótipo, é ela que vai voltar no cidadão para checar se o que a gente está propondo de mudança está aderente à necessidade real do cidadão. E temos também a gerência de avaliação da gestão dos serviços públicos. Essa gerência aqui é a que vai estar identificando quais são os serviços que têm mais problemas, né, que está levando mais problemas para os cidadãos. Ela que vai fazer uma triagem prévia para a gente identificar quais serviços serão trabalhados por toda essa estrutura de central de transformação pública. E aí o laboratório, o Transforma Lab, ele tem todas essas gerências atuando dentro dele. Então, lá na frente, nós vamos ver que todos os serviços que o Transforma Lab disponibiliza são serviços oferecidos por essas 5 gerências. Okay. Aí aqui nós temos uma linha do tempo aqui, falando desde a concepção, em 2019, que nós tivemos a definição da temática, né, como que funcionaria, tínhamos até um espaço físico determinado, foi quando começou os trabalhos para identificar quais eram as transformações necessárias dentro da disponibilização dos serviços públicos aqui no Estado de Goiás. Em 2020, nós tivemos a institucionalização do Transforma Lab, que foi a criação de uma lei que determinava, que regulamentava, né, o laboratório. No Estado de Goiás, o Transforma Lab é o único laboratório que é regulamentado por lei. Em 2021, nós tivemos a transformação do Transforma Lab, que foi a lei
que ela oficializou o Expresso, o Programa Expresso, como lei, ela regulamentou o Programa Expresso. E em 2024 nós tivemos uma nova alteração também, que foi a inserção da carta de serviço. Ela, até 2022 ela fazia parte do Transforma Lab. Em 2023 ela saiu, foi para uma outra superintendência e agora ela retornou para o Transforma Lab, fazendo parte da nossa equipe. E aí aqui são os canais de comunicação, né? Nós temos o Transforma Lab no site da Secretaria de Administração do Estado de Goiás, o Instagram, LinkedIn, nós temos uma rede de grupos de WhatsApp e alguns e-mails corporativos também que atendem a nossa comunicação. Aqui, vou esperar esse vídeo. Aqui a gente quis dar destaque para a rede de colaboração que foram os laboratórios que deram suporte para a nossa gênese, né? Foram os laboratórios que a gente se inspirou, que nós tivemos várias reuniões de benchmarking para criação e concepção do Transforma Lab aos moldes goianos, né? Eu posso citar aqui um dos principais é o Genova, né? Que é do governo federal da ENAP, e o Labora, que é do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. São os mais próximos, mas o Laboratório de Minas Gerais a gente está sempre em diálogo. Através do CONSAD, né, que é o Conselho das Secretarias de Administração dos Estados do Brasil, a gente acaba que interage bastante com estados de toda a federação. A gente tem uma interação bem legal, assim. Aí aqui é o que eu estava falando, que são os pacotes. Vocês estão dando para ver que a letra está bem pequenininha, mas eu vou passar as soluções que o laboratório disponibiliza para o serviço público, né, para a gestão pública aqui no estado de Goiás. Então, a gente, quando fala de transformação pública, a gente tem um e-book falando da construção colaborativa de políticas públicas efetivas. É um e-book que ele é bem didático, então qualquer pessoa que queira estabelecer uma política pública, seja em nível municipal, estadual, federal, através desse e-book ele consegue ter um guia de materiais que vai dar embasamento para ele atuar na gestão pública, independente da esfera. Aí a gente tem a gente oferece, né, uma oficina de construção colaborativa de políticas públicas, e aí a gente atua sempre mediante solicitações. Então, se tem algum órgão que quer iniciar, teve uma ideia de uma política, uma ideia de uma solução, e quer transformar isso em uma política pública, a gente oferece essa oficina para entender e para auxiliar esse órgão no desenvolvimento da estruturação dessa política pública dentro do órgão. Temos oficinas de jornada de transformação de serviço, que é uma oficina, essa oficina da jornada da transformação, nós temos um programa dentro do Expresso, nós temos um programa de transformação do serviço público, né? Uma jornada de transformação do serviço, uma jornada de transformação da gestão. Então, a gente oferece oficina para entender essa jornada, que é o passo a passo, o que você vai fazer em cada etapa, o que você vai usar de ferramenta em cada etapa, até desde quando você para identificar um problema, né, um gargalo, até identificar uma solução, selecionar uma solução e como colocar essa solução em prática ou digitalizar. Enfim, é um processo longo, né, uma jornada longa, mas que a gente consegue explicar ela em oficinas mais didáticas e mais acessíveis, né, para quem não tem muita intimidade com questões de gestão pública, né? E temos um curso presencial de transformação pública, que ele é oferecido pela Escola de Governo, onde o instrutor vai falar de toda a questão legal, do que é um serviço público, o que é gestão pública, vai falar das condições que o gestor público tem de transformar um serviço, de propor mudanças legais, baseado em leis e tudo mais,
até colocar a mão na massa, que é fazer as oficinas, né, de entendimento de problema, oficina de levantamento de soluções, enfim, aí a gente, dentro desse curso presencial, nós damos todo o suporte para o gestor que estiver atuando, tiver interesse, ele vai conseguir fazer a transformação dentro da gestão da área que ele está atuando. E aí, isso é o genérico do pacote Transforma Lab. E aí a gente tem as 5 áreas que são mais específicas. Com relação a modelos organizacionais, nós temos um e-book para fomentar pedidos de atualização de legislação, nós temos oficina de elaboração de decretos, a parte de modelos organizacionais é uma parte mais legalista, né? Oficina de alinhamento de unidades, para não ter conflito de uma unidade de um órgão tá atuando na mesma área que uma gerência de outro órgão. E temos o curso presencial também de arquitetura organizacional, que é um curso que vai explicar como que o órgão e como o Estado se estrutura hierarquicamente, né? Detalhando cada nível do organograma organizacional do Estado. Com relação à gestão de processos, aí nós temos vários produtos também. Nós temos o e-book da diretriz, né, como eu falei, o escritório de processos, ele é um escritório central. Então, ele funciona, ele que dá as diretrizes para a gestão de processos para todo o Estado, para a gestão pública no Estado de Goiás. Então, se um órgão, por exemplo, a Secretaria de Agricultura vai estabelecer uma gestão por processos lá, um escritório de processos lá, ela está jurisdicionada às diretrizes de gestão de processos que o escritório de processo central determina. E aí, dentro dos produtos que ele disponibiliza, além do e-book, nós temos o e-book de gestão da diretriz de gestão por processo e temos o e-book de gestão do repositório central de processo, que é basicamente o banco de dados que todo o trabalho que o escritório fez no decorrer dos anos, ele gera. Né? Então, quando você faz um mapeamento de um processo, você gera um documento. E aí isso vai gerando esse repositório, que é um histórico gigantesco de mapeamento dos processos da gestão pública aqui no estado de Goiás. Nós temos oficina de gestão da cadeia de valor. A cadeia de valor integrada do estado de Goiás, ela é toda mapeada. Então, nós temos... eu não estou lembrado a quantidade de processos, mas se eu não estiver enganado, são mais de 2.000 processos mapeados. Eles foram mapeados baseado nos regulamentos dos órgãos e das gerências. Então, e aí gerou-se essa cadeia de valor. Então, quando um órgão solicita o entendimento do que é essa cadeia de valor e o que a cadeia de valor fala sobre aquele órgão, a gente tem essa oficina para eles entenderem como foi construída a cadeia de valor e para eles terem condições de validar, de checar o que foi feito, o que foi mapeado através do regulamento e o que realmente é feito na prática, até para ir chegando numa cadeia de valor mais próximo do que é da realidade, né? Temos uma oficina de modelagem de processos, aí assim, a pessoa está com dificuldade, quer entender o que está acontecendo na sua gerência ou na sua atividade. Se ela solicitar uma oficina de modelagem, a gente entra dentro do órgão ou da gerência, né, ou da área, e faz o mapeamento do processo que ele está falando. Então, eu quero mapear o processo de elaboração de políticas públicas, isso aqui na minha secretaria. A gente dá essa oficina, faz mapeamento, a modelagem do processo. A gente tem uma oficina de redesenho do processo, porque depois que a gente faz esse mapeamento, a gente tira uma foto, né? Olha, o processo hoje é assim, mas a nossa sugestão de melhoria aí seria o redesenho dos processos. Tem também a oficina de desenho, que é o mapeamento também dos processos, né? O alinhamento entre estratégia e processos, que é pegar o regulamento do órgão como um todo e enxergar cada gerência dentro do regulamento desse órgão e tentar alinhar
o que a área de atuação, né, a gerência ou a superintendência está gerando de valor para o órgão, dentro da cadeia de valor. Então, porque assim, isso parece ser meio óbvio para quem está atuando, mas tem muita gente que tem dificuldade de entender onde é que o seu órgão, onde é que a sua área de atuação está gerando valor para o Estado. E aí a cadeia de valor, ela consegue demonstrar isso muito nitidamente. Temos uma operação assistida de demandas diversas, que aí assim, eu preciso modelar, mas eu preciso também redesenhar, eu preciso de sugestões, aí o escritório de processos entra dentro do órgão e dá um suporte que for necessário para eles conseguirem ganhar, ganhar a celeridade, né, nos processos, diminuir gargalos, enfim. Essa operação assistida é um suporte total dentro dos órgãos. E também o escritório ele oferece um curso presencial na escola de governo, que é o de gestão por processos com modelagem. Nesse curso, o instrutor vai falar da cadeia de valor e vai falar como que é feito a modelagem de um processo. A gente escolhe um processo, a turma indica um processo determinado, e aí o instrutor vai ensinar o que significa cada sinal, cada símbolo presente no modelo, na modelagem dos processos, para que quem faça esse curso consiga pegar um processo desenhado, modelado, e consiga ler o fluxo dos processos do serviço. E temos a oficina também de melhoria contínua dos processos, né? Então, assim, às vezes a gente nós temos uma solicitação para modelar e redesenhar. Aí passa 6 meses, um ano, essa mesma área de negócio pede para a gente retornar para ver se os processos continuam eficientes ou se precisam de melhoria. Aí a oficina de melhoria contínua dos processos. Dentro da carta de serviço, da gerência da carta de serviço, nós temos o e-book da diretriz, porque a carta de serviço também é uma área central. Então, ela que vai determinar as diretrizes de linguagem simples para a escrita de toda a carta de serviço do Estado de Goiás. Então, se a Emater tem um serviço e ele está descrito no seu portal ou no portal expresso, ela vai seguir a escrita desse serviço, né, ele vai estar regulamentado, vai estar embasado nas diretrizes que foram criadas pela gerência da carta de serviço. Temos o e-book também, que é um guia de gestão da carta de serviço, que ele vai falar como você escreve, como você faz a gestão dessa carta, como você comunica, como você disponibiliza a descrição desse serviço que está disponibilizado para o cidadão. E aí nós temos a oficina de linguagem simples, para as pessoas entenderem como ela vai comunicar melhor o seu serviço, a descrição do seu serviço, para que quando o cidadão for utilizar ou for buscar esse serviço, ele não tenha dificuldade de encontrar através da linguagem do cidadão. Porque, às vezes, nós temos uma linguagem muito juridiquês, né? Ou então uma linguagem muito rebuscada. Mas o cidadão ele só quer tirar uma CNH nova. Aí, quando ele busca lá tirar uma CNH nova, a gente tem que saber que ele quer renovar uma CNH, ou ele quer tirar realmente uma habilitação do zero. E a gente tem que saber direcionar a partir dessas buscas que são feitas com termos bem genéricos. E aí os termos que são descritos na carta de serviço não podem ser termos muito rebuscados, que não atendam à realidade do cidadão, no nosso caso, que é o cidadão goiano, né? Então, para isso, tem uma oficina de linguagem simples, nós temos uma oficina da carta de serviço, que é essa oficina que vai falar o que é a carta de serviço, como que é feita a gestão, qual que é a periodicidade que tem que ser feito a revisão dessa carta. E temos o curso de gestão da carta de serviço, que é também oferecido pela Escola de Governo. Então, assim, todos os cursos do Transforma Lab, eles são ministrados
no espaço da Escola de Governo. É uma parceria. A Escola de Governo faz parte da SEAD, mas é uma iniciativa do Transforma Lab. E aí nós temos a gerência da experiência do usuário, que é a que eu te falei, que ela vai trazer a visão do usuário, né, do cidadão, para toda a transformação do serviço. É ela que vai identificar qual que é o perfil do cidadão que usa o determinado serviço, qual que é, quais são as dores desse usuário, o que ele gostaria de incremento dentro do serviço, e depois, quando a gente sugerir todas as mudanças, é ela que vai atrás do cidadão para entender melhor, para ver se as mudanças sugeridas foram satisfatórias, né? E aí ela também tem um e-book de boas práticas para a melhoria da experiência do usuário, ela tem um e-book de boas práticas em linguagem simples, e também tem oficinas de experiência, de entendimento dos problemas públicos, e tem a oficina de cocriação de soluções públicas. Porque, igual eu falei, ela não basta a gente imaginar o que seria bom para o cidadão e imaginar qual que é o problema que o cidadão está enfrentando. A gente entendeu que a gente precisava trazer o cidadão, e através dessas oficinas, com o cidadão atuando, né, com o usuário atuando, é que a gente vai determinar qual que é o problema que o serviço está causando, qual que é o principal problema da causa desse problema, e vai sugerir as soluções também a partir da contribuição do usuário. E temos a oficina de elaboração da jornada do usuário, porque assim, quando a gente vai analisar um serviço, a gente tem que analisar desde o momento quando o cidadão identificou a necessidade de utilizar esse serviço, a gente tem que examinar desde a primeira busca que ele fez para entender onde é que esse serviço está sendo disponibilizado, até o momento que o serviço é entregue para o cidadão, que ele é finalizado. Então, desde a jornada que o cidadão percorre do início da busca da solução até ele ter a solução em mãos, a gente consegue mapear essa jornada para identificar onde estão as dificuldades, quais são os principais canais que ele utiliza, se é presencial, se é digital, se é intermediário, né, se é misto e se é híbrido, né? Então, assim, é essa jornada do usuário que vai entender que a gente, com a jornada do usuário, a gente consegue entender qual que é o passo a passo da utilização do serviço que a gente disponibiliza. Temos também a gerência de avaliação da gestão dos serviços. E aí ela tem uma diretriz para avaliação da gestão do serviço, ela vai falar quais são os parâmetros, quais são os métodos utilizados, como que é divulgado os resultados, como que como são feitos os cálculos, enfim. Ela vai dar todas as diretrizes para quem quiser fazer uma avaliação dos serviços que estão disponibilizados no seu órgão. Temos também o e-book de metodologia de avaliação dos serviços públicos, que aí ele vai determinar o método. Hoje a gente usa o método NPS, que é um método que faz o cálculo de avaliação entre bom e ruim, né? Então, assim, a gente tem uma média de avaliações. A gente já teve mais de 1 milhão de avaliação, se eu não estiver enganado, que a gente tem um canal presencial, né, do VaptVupt. Então, a gente tem um número robusto de avaliações mensais. Por mês são mais de 100 mil avaliações que são feitas. A gente analisa todas essas avaliações e geram um índice de satisfação do usuário dos serviços do Estado de Goiás. E é a partir dessa avaliação que a gente vai identificar quais são os serviços que precisam ser transformados. E aí essa gerência ela tem o e-book da metodologia e o e-book da diretriz da avaliação dos serviços públicos. Ela tem uma oficina de diagnóstico de serviços para transformação, que aí é onde a gente identifica quais serviços vão ser transformados. Tem uma oficina de gestão dos resultados da avaliação,
que assim, a gente entende que não basta a gente só saber se o serviço está bom ou ruim. A gente tem que entender por que está ruim, onde é que ele está ruim, e como que a gente pode transformar ele. Tudo é essa gerência aqui que vai dar embasamento para as outras gerências atuarem na transformação do serviço. E temos também a operação assistida, né, que aí é quando o órgão, alguma área, solicita um apoio nosso, fala, eu não estou dando conta de avaliar os meus usuários, os meus serviços, eu estou com dificuldade de entender esses dados, esses números, essa gerência consegue atuar e dar o suporte também. E a gente tem um e-book da metodologia de avaliação da rede de transformação, porque o Transforma Lab, ele coordena uma rede de transformação no estado de Goiás, da gestão pública, né? E aí essa rede também tem uma avaliação, como que a gente avalia como que está a atuação da rede, se a gente está conseguindo alcançar todos os órgãos, se os órgãos entendem a importância do laboratório, do serviço que o laboratório disponibiliza, e aí todo esse trabalho de monitoramento da rede e da avaliação, quem faz é a gerência de avaliação dos serviços públicos também. Ficou um pouco extenso aqui, mas é porque são 36 produtos e esses produtos são bem utilizados assim, pela gestão pública. Nós somos bastante solicitados por outros órgãos e pela própria Secretaria de Administração, porque a Secretaria de Administração é uma secretaria muito grande e seja na diretoria de saúde, na subsecretaria de pessoas, até na nossa própria subsecretaria de inovação da gestão pública, a gente é bastante solicitado para atuar nessas diversas áreas aí que o Transforma Lab disponibiliza os serviços. E aí aqui eu vou falar um pouco rapidamente das jornadas. Aí nós temos duas jornadas, a jornada de transformação dos serviços públicos, que é a jornada do que alcança o cidadão, e a jornada de transformação da gestão pública, que é a transformação do que é interno da gestão pública. Então, a gente criou uma metodologia, que aí a gente passa por 7 passos dentro dessa metodologia, com aquilo que eu falei, detalhando o passo a passo desde o começo, do entendimento, da identificação do problema, do entendimento do problema, para saber qual que é se é um problema, se é uma causa ou se é uma consequência, para a gente trabalhar diretamente no problema raiz, né, que a gente fala, dentro da árvore de problemas. E aí a gente tem a jornada de transformação dos serviços públicos, que a gente tem a definição dos requisitos, pré-requisitos, a gente tem o começo do ponto de partida, né, da transformação, a gente entende a jornada do usuário, passa pela transformação dos processos, depois que a gente entende tudo que o usuário passa, a gente faz o mapeamento dos processos internos, e aí depois que a gente modifica tudo, a gente transfere para a digitalização que é feita em outra secretaria, inclusive. A gente faz os testes e capacitações, né? Os testes são feitos pelos usuários e as capacitações são feitas pelos servidores que vão disponibilizar os serviços transformados. E aí, depois disso tudo, a gente disponibiliza o serviço dentro dos 7 canais de atendimento que o Expresso tem. E a jornada da transformação da gestão pública é semelhante. A gente define os requisitos e pré-requisitos, tem o ponto de partida, entende o problema, que seria a jornada do usuário, mas aí são as dores do servidor público na prestação do serviço, a cocriação de soluções públicas, né? A gente sempre trabalha buscando o ideal, mas trabalhando com o que é real e possível. Aí, depois que a gente sugere as melhorias, após o entendimento, a gente sugere as melhorias e a gente passa por uma análise de viabilidade. A gente entrega o diagnóstico para a área que solicitou o nosso suporte, e depois disso a gente tem a melhoria contínua, né? Vai estar sempre rodando esse ciclo para que tanto a gestão quanto os serviços não entre num ciclo depreciativo, né? Está sempre atualizado e eficiente. Aí esse aqui é o detalhamento das jornadas. Jornada de transformação de serviços públicos. Aí aqui, cada pontinho desse aqui tem uma ferramenta específica, tem
um método específico, isso que é a jornada toda detalhada, desde a identificação do serviço até aqui no 24, que na disponibilização do serviço, né? Ou a gente avalia o serviço, e aí, se a transformação for uma transformação satisfatória, a gente desliga o serviço anterior e, e coloca o serviço transformado em prática. A jornada, não vou entrar em detalhe, porque senão fica muito extenso, mas só para vocês entenderem que cada etapa, cada passo tem detalhado quem é que vai participar, quais são os atores, quais são as secretarias que vão estar envolvidas. Normalmente, não, basicamente, as duas secretarias que atuam nessa jornada de transformação do serviço público é a Secretaria de Administração, através do Transforma Lab, e quando entra na questão da digitalização, aí nós temos a Secretaria-Geral de Governo, que é onde está a Superintendência Central da TI. A TI Central do Governo do Estado de Goiás fica na Secretaria-Geral de Governo. Então, quando a gente levanta todos os requisitos para a modificação de um serviço e a gente levanta os requisitos para a digitalização, a gente passa para a equipe da SGG, da equipe da TI, e ela vai criar o serviço digital nos moldes que a gente sugeriu, mediante todo o trabalho que é feito antes da transformação do serviço. E depois que ele é criado um protótipo, a gente testa esse serviço digitalizado, aí vai fazendo os ajustes necessários, faz a capacitação dos servidores que vão atuar com esse novo serviço, né, com esse serviço transformado, aí vai para a carta de serviço, aí reescreve a carta de serviço e disponibiliza o serviço para o cidadão. E aí depois, quando o serviço é transformado e disponibilizado, e a gente comunica para a população esse novo serviço transformado. E temos também a jornada da transformação da gestão pública, que também passa por todos os processos, que inicia lá desde priorizar a área, o processo de negócio, a área do negócio que vai ser transformada, né? A gente identifica quais são os atores que vão estar trabalhando com essa transformação, aí gera a equipe que vai atuar, aí elabora o mapa de atores, elabora o plano de transformação, que vai falar quanto tempo, vai estipular as pessoas que vão atuar, vai estipular as ações que vão ser executadas e vai estipular também os prazos para essa execução. E aí vai passando por todo o processo até chegar na elaboração do diagnóstico final e na apresentação do diagnóstico final de toda a transformação que foi feita posterior. Aqui está o registro de algumas das reuniões. Algumas dessas reuniões aqui foram a gênese da plataforma Expresso, que é a que eu vou apresentar logo a seguir, que é o nosso principal produto. Mas aqui é só para vocês entenderem que todas essas oficinas que estão aparecendo aqui é algum agente do Transforma Lab que facilitou essa oficina. Então, a gente tem essa expertise de disponibilizar oficinas com as mais variadas temáticas dentro do laboratório de transformação. É isso. Eu vou só voltar aqui dentro dessa imagem aqui das oficinas, para eu começar a falar do nosso principal produto, que é a plataforma Expresso. Em 2019, nós tínhamos o desafio de transformar o atendimento ao cidadão no estado de Goiás, que basicamente ele era focado numa estrutura que nós temos aqui chamada VaptVupt, que é um serviço de disponibilização dos serviços do Estado concentrado em um único local. Então, nós temos mais de 60, nós temos 72 unidades do VaptVupt no estado de Goiás, mas era a única maneira do cidadão ser atendido pelo Estado. Não tinha cada órgão tinha um site, cada órgão tinha um jeito de atender, cada órgão tinha uma linguagem para atuar.
E aí, por isso, foi pensado a plataforma Expresso, que a gente tinha como premissa o foco do cidadão, né? Todo o serviço ele tem que ter como base de melhoria a visão que o cidadão tem sobre esse serviço, né? A jornada que ele vai percorrer, e o canal único de atendimento. Então, assim, o cidadão que precisa construir uma casa, ele não tem que saber que ele precisa ir na economia para tirar uma taxa, na economia, no caso, que é a nossa Secretaria da Fazenda, né? Ele tem que ir na Saneago para solicitar a abertura de, uma, de uma rede de água tratada. Ele não tem que, na época, ainda tinha, era uma empresa, já era uma empresa privada, né? Mas, enfim, a gente entende que quando o cidadão quer buscar um serviço, ele não tem que saber se é no Detran, se é na empresa de saneamento, ou se é na Secretaria da Fazenda, ou se é na Secretaria de Indústria e Comércio. Ele tem que ter na cabeça dele que ele tem um lugar onde ele encontra qualquer serviço que o Estado disponibiliza. Então, é o que a gente chama de canal único, né? Então, a gente criou o Expresso como plataforma, e o Expresso tem 7 canais de atendimento, 7 modelos, né, de canais de atendimento, que é o canal presencial, que seria o VAP, que são as lojas do VaptVupt. Nós temos o site, que é a plataforma do Expresso no site. Nós temos o Expresso disponibilizado em aplicativo. Nós temos o Expresso via teleatendimento. Nós temos o Expresso atendimento via robô, via bot. Nós temos o Expresso atendimento por totem, que a gente espalha os totens em shoppings, supermercados. Então, se a pessoa quer tirar lá uma segunda via da conta de água dela, ela vai lá no totem, ela consegue imprimir o código de barra da conta dela. Então, ele está disponibilizado, espalhado por várias cidades aqui no estado de Goiás. E, por último, nós criamos também, porque a gente entendeu que o cidadão existem muitas pessoas, assim, uma parcela grande da população, que apesar de ter acesso ao digital, elas não têm intimidade com a plataforma digital, ou até mesmo não têm acesso à plataforma digital. Então, o que a gente criou? Nas cidades onde não tem o atendimento presencial com o VaptVupt, nós criamos uma parceria com as prefeituras, que é o Expresso Balcão, onde a prefeitura disponibiliza um espaço físico e nós treinamos, e a prefeitura disponibiliza o espaço físico e o servidor. E nós treinamos esse servidor que ele vai atender o cidadão dos serviços que estão disponibilizados digitalmente. Então, se o cidadão entra no Expresso Balcão, ele vai ter acesso de todos os serviços que tem no site do Expresso. E aí é um acesso intermediado por um servidor que está treinado, capacitado para atender esse cidadão. Eu vou interromper o compartilhamento aqui só para mostrar a plataforma Expresso, o site do Expresso, para vocês entenderem. Essa aqui é uma das... eu acho que é o último mês. Essa já é a segunda versão. Nós estamos já lançando, vamos lançar o quanto antes, o Expresso 3.0, que é a terceira versão do Expresso. E aqui, ó, ele é integrado com o GovBR, né? E aqui tem um grande detalhe, que a gente, além do Expresso que disponibiliza o serviço para o cidadão, nós criamos o Expresso Servidor, que é o Expresso a plataforma que vai disponibilizar os serviços que atendem o servidor do Estado de Goiás. Aí a questão de solicitação de férias, licença médica, ficha financeira, vai estar tudo concentrado dentro dessa plataforma. Então, tanto o cidadão quanto o servidor, quando necessita de um atendimento, de um serviço público, ele entra no Expresso e lá ele vai encontrar tudo que ele precisa. Então, nós temos serviços variados, desde agendamento do atendimento presencial até registro de ocorrência na delegacia virtual, consulta CNH, enfim, tem vários serviços que estão disponibilizados aqui no canal digital do Expresso.
atualmente, nós temos mapeados mais 700 serviços que o Estado disponibiliza, porém, digitalizados, disponíveis no Expresso, nós temos apenas 119, porque a gente entendeu que a prioridade nossa é transformar, não é digitalizar, porque a gente entende que não adianta digitalizar um serviço que está ruim. Então, antes de digitalizar, a gente entende que é preciso melhorar o serviço para depois, quando for disponibilizado digitalmente, ele já está transformado aos moldes que o cidadão seja atendido. Basicamente é isso. O Expresso, se você digita Expresso tanto nas lojas de aplicativo quanto na internet, né, no site busca, você vai ser encaminhado para essa plataforma e consegue os mais variados serviços que estão disponibilizados digitalmente pelo Estado de Goiás. Ok, muito obrigada, Marcos, pela apresentação, muito completa. E aqui também no Observatório a gente preza pela linguagem simples, para qualquer pessoa que assistir esse vídeo possa compreender com detalhes aquilo que está sendo falado. Então a gente vai passar agora por alguns conceitos básicos para a gente poder entender melhor como é que é esse funcionamento. Então tá bom, vamos pensar o Estado de Goiás, do ponto de vista da administração pública. Aqui a gente está vendo um processo de administração pública que enxerga o cidadão como quem? Ele é um cidadão, ele é uma pessoa, ele é um cliente do Estado. Como é que é a visão do Estado para a pessoa que mora lá? A gente entende o nosso cidadão, né, como nosso usuário. Nós prestamos serviços para esse usuário e aí é onde a gente traz essa premissa, né, do foco do cidadão. É que o Estado ele não está para o servidor, o usuário, ele não está para servir o Estado, é o Estado que está para servir ele. Então a gente tem que atender ele em todas as suas demandas, a gente precisa entender a realidade em que cada cidadão tá inserida. Então, assim, a gente entende que a realidade de quem está numa cidade urbana, numa região mais central, é diferente de uma cidade mais periférica. E até mesmo dentro das cidades centrais, desses grandes centros, existem populações periféricas que não têm dificuldade de acessibilidade, tanto de serviço quanto acessibilidade digital, acessibilidade em geral. Então, quando a gente fala de trazer o foco do cidadão para a transformação do serviço, é justamente tentando entender qual que é o perfil do usuário de cada serviço, e a transformação vai partir desse entendimento. Então, a gente não entende, a gente não acredita que o serviço tem que ficar bom para o servidor. Não, desse jeito que a gente está fazendo aqui está ótimo, está funcionando. É aquela coisa que a gente fala da filosofia inglesa, né? Se o difícil está dando certo, por que a gente vai fazer fácil? Então a gente entende o contrário. Não, ok, pode até estar dando certo, mas está dando certo para quem? Está atendendo quem? A gente está alcançando o cidadão? A gente tem um caso muito emblemático, que é o caso da disponibilização dos remédios de alto custo. Então, assim, de tempos em tempos, a pessoa tem que ir lá comprovar que ela está viva e que ela ainda necessita desse medicamento. Então, a gente pensa que se a pessoa já está debilitada, se ela já está com problema de saúde, o Estado não tem que fazer a pessoa vir até na capital, no caso Goiânia, para comprovar a sua necessidade. É o Estado que tem que ir até ela, o Estado que tem que facilitar essa comprovação. Então, assim, a gente tira a responsabilidade que o Estado joga para o cidadão, a gente busca essa responsabilidade para nós. Olha, o Estado que tem essa responsabilidade de facilitar a vida do cidadão, não é colocar as exigências e o cidadão que se vire para atender as normas e as nossas o que a gente impõe. Então, a plataforma, né, o programa Expresso, ele tem muito isso como premissa, de entender a realidade de cada usuário
e adequar cada serviço para cada usuário que faz uso desse serviço, né? E como é que vocês fizeram esse levantamento do perfil do usuário? Qual é o perfil do usuário? Como é que vocês começaram a levantar que tem um perfil que é mais urbano, que está muito adaptado a utilizar aplicativos, que ele participa, inclusive, do processo, ele alimenta as informações, e aquele que não tem contato com tecnologia alguma, tá? Num local longe. Como é que vocês fizeram esse levantamento desse perfil? Aí é de acordo com o serviço. Então, tem serviço que a gente faz pesquisas online, formulário, tem pesquisas que a gente vai a campo mesmo, então a gente aborda se a pessoa, a gente vai tanto nos espaços físicos, né, do VaptVupt, quanto na rua mesmo. A gente faz questionário de rua, olha, você utiliza tal serviço, você conhece, você sabe que tem conhecimento que esse serviço é disponibilizado. Nós temos várias formas de alcançar esse usuário, tanto presencialmente, como digitalmente, ou como via telefone também. A gente faz entrevistas online, ao vivo também. O importante para a gente é alcançar o usuário, independente da forma que seja. Dependendo do serviço, a gente entende que é um usuário que a gente precisa estar próximo, pessoalmente, ouvindo e sentindo o usuário utilizando o serviço. Então, a gente tem serviço que a gente leva o notebook e observa como que o usuário está interagindo com esse serviço. Então, às vezes, ele tem dificuldade de encontrar onde que está a descrição desse serviço, tem dificuldade de entender o que está descrito, ou tem dificuldade até de acessar a internet mesmo. E aí, quando a gente vai a campo, vai sempre uma pessoa interagindo com o usuário e uma pessoa observando tudo que está acontecendo. Então, a gente tem a entrevista e a observação de quem está, assim, vamos dizer, mais afastado, mais distanciado dessa interação. Então, a gente tem essas duas percepções, de quem interagiu e de quem observou ali o usuário interagindo com o serviço. Mas os canais são variados. A gente tem várias formas de interagir com o cidadão, até mesmo indo a campo para entender a realidade do usuário. Ok. Quando o Estado de Goiás foi elaborar a sua carta de serviços, que era uma carta de cidadão, o Estado ampliou esse rol de serviços, ou ele adotou um modelo básico, que é o do governo federal, seguiu o mesmo parâmetro, ou ele adotou um modelo próprio para fazer essa carta de serviços, para poder informar ao público? Porque os sites, eles têm uma orientação, e isso é importante esclarecer para a população. O governo federal, ele estabelece para todas as prefeituras, estados, um modelo de site onde as informações básicas que devem ser contidas nesse site, pensando no cidadão, naquela pessoa que vai fazer a utilização daquele site, que ela possa se situar, que possa se localizar e buscar o serviço que ele precisa naquele local. E tem a Carta do Cidadão, que era a proposta inicial de apresentar quais são os serviços que podem ser encontrados ali, e agora a gente tem uma carta de serviços. Como é que o Estado de Goiás pensou essa carta de serviços? No modelo próprio ou seguiu o modelo do governo federal? Como ficou isso? Nós sempre tivemos muita proximidade com o governo federal. Aqui, o Estado de Goiás, mais especificamente, a gente tem esse privilégio, né? O Distrito Federal está aqui dentro do Estado. Então, assim, antes da pandemia, a gente fazia muitas reuniões presenciais, né? Hoje em dia, essa distância foi quebrada. Mas a gente ainda tinha mais privilégio ainda, porque a gente ia e voltava em Brasília no mesmo dia. A gente teve muita interação do governo federal. O governo federal foi um dos nossos pilares, mas a gente teve muita interação com o governo do estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de Recife, se eu não estiver enganado. Eu não acompanhei bem essa época, eu não estava ainda. Mas o estado do Recife também foi bem importante nesse intercâmbio, né, que a gente sempre fez para a elaboração do nosso modelo. Nós temos o nosso modelo, mas ele é basicamente pautado no modelo do governo federal, sim. Ok. E se a gente pensar em alguns conceitos básicos para a população se informar um pouco melhor? O que é inovação?
Sim, o nosso laboratório, ao contrário de todos os outros que a gente conhece, né, que são laboratórios de inovação, o nosso é um laboratório de transformação. Então, assim, a gente não faz distinção de inovação para transformação, porque quando você inova, você está criando algo novo e quando você transforma, você cria algo novo também. E ambas as terminologias, né, ela predispõe uma melhoria. A gente não vai transformar para pior. Né? Pelo menos a intenção nunca é transformar para pior. E nunca é inovar para pior. Então, o que a gente entende como inovação, como transformação? Né? É o entendimento de um problema e a busca por uma solução que não foi pensada ainda, né? Que uma solução que vá trazer valor tanto para o usuário quanto para o servidor de uma forma mais eu estou evitando usar a terminologia inovadora, né? Mas de uma forma nova mesmo, né? De uma forma que não foi pensada antes. Então, assim, a inovação, né? A estrutura de um laboratório de inovação, ela traz instrumentos e ferramentas que vão facilitar essa ideia nova surgir, né? Emergir. Então, um ambiente propício, né? Um laboratório bem ambientado, usando as ferramentas e as oficinas corretas, você vai é, você vai fazer essas ideias germinar, né? Você vai criar um ambiente propício para que as soluções sejam afloradas com mais naturalidade, né? E aí a gente entra na questão da cultura, né, de inovação. E hoje em dia a gente consegue enxergar uma abertura maior. Na nossa secretaria e nosso governo, basicamente, especificamente, a gente tem muita abertura para inovar, para propor melhorias, mas basicamente o que a gente entende por inovação é essa essa busca do entendimento de um problema e uma solução mais adequada, uma solução que vai surgir de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, que não seja tão dolorida as soluções dos problemas, né? Ok, e por que atualmente se adotou esse formato de laboratório? Por que surge, como é que surge essa nomenclatura e por que ele se estrutura através de um laboratório? Qual que é a Sim, relevância disso? é basicamente isso que eu tinha falado, de se criar um ambiente que vá proporcionar a imersão do, 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 de quem estiver participando, né, a imersão do participante em um ambiente que vai proporcionar essas ideias fluírem, é um ambiente mais descolado, é um ambiente que não é tão na gestão pública, isso é mais importante ainda, né? Porque a gente está acostumado com os balcões, com as prateleiras, com os papéis, com os processos certinhos. Então, quando se cria um laboratório e um ambiente de laboratório, a gente cria um ambiente que vai propiciar a gente quebrar a, as lógicas, né, que existem, a quebrar essas barreiras que, no caso da gestão pública, o servidor ele fica meio que condicionado a fazer sempre a mesma coisa, aquela coisa, se está dando certo, não precisa mudar, se para mim está bom, está ok. Então, o laboratório, a estrutura do laboratório, ele vai propiciar essa imersão num ambiente criativo, que vai facilitar a geração das ideias novas, né, do entendimento e das soluções, e também ele vai facilitar a propagação da cultura de inovação, que a gente entende que, voltando nas jornadas lá, sempre que um serviço ele é entregue, ele necessariamente, depois de um tempo, você vai voltar à jornada para ver se aquela solução continua aderente à necessidade do usuário. Então, assim, essa cultura de inovação, ela é muito importante para que as pessoas não entendam. Não, se eu já rodei a jornada há 1 ano, 2 anos atrás, meu serviço já está bom. Eu não preciso mudar novamente. Não, a cultura de inovação
um laboratório de inovação ele vai contribuir para que as pessoas entendam que essa evolução ela é contínua, né? É um ciclo que você vai estar sempre girando ele, buscando a melhoria contínua, né? Eu sei que você já respondeu em vários aspectos essa pergunta, mas eu preciso fazer essa pergunta de uma forma mais direta para a gente poder se situar. Então, que é especificamente no setor público e que é a inovação no setor público e qual é a importância de se trabalhar a inovação no setor público? A gente, quando faz a comparação com o setor privado, né, o setor privado a gente entende que se você não inovar, o seu concorrente vai inovar primeiro que você e você vai perder mercado. No setor público, a gente entende que o Estado, é aquilo que eu falei antes, o Estado ele não pode se acomodar com a unipresença dele, porque tem muita gente que entende, olha, é o cidadão que precisa do Estado. Então, qualquer jeito que o Estado disponibilizar o serviço, o cidadão vai ter que usar, porque é uma necessidade, é uma imposição que o Estado tem para o cidadão. Quando se tem uma cultura de inovação, a gente inverte essa lógica. Olha, não é o cidadão que precisa do Estado está para servir o cidadão. O cidadão que é o foco de todo, que é a razão de toda a estrutura que o Estado possui. Então, quando a gente fala em inovação no setor público, aí a gente fala de melhoria contínua. A gente não vai ganhar mercado, mas a gente vai ganhar abrangência, vai ganhar profundidade das ações, vai ganhar a inclusão dos cidadãos, né? A gente vai ganhar eficiência da máquina pública, porque a gente tem a ilusão de que o Estado é um Estado inflado, um Estado tem muitos servidores, é um peso para a economia, mas a verdade é que o Estado não alcança o cidadão. A verdade é que o Estado ainda deixa muito a desejar. Então, se a gente ficar acomodado na necessidade que o cidadão tem do Estado, a gente não consegue facilitar a vida do cidadão. E o Estado ele tem que existir para facilitar a vida, não para atrapalhar. Então, se a pessoa precisa de renovar, a CNH dela venceu, ela não tem que perder um dia inteiro no Detran para conseguir fazer todos os processos, entendeu? Ela quer renovar de casa, ela quer ir lá, no máximo, fazer um exame e em meia hora ela está liberada. Então, a função do Estado é facilitar a vida do cidadão, facilitar os serviços que o cidadão precisa de utilizar, que o Estado disponibiliza. Né? Essa é a grande questão da inovação. Um ótimo exemplo, Marcos. Quem nunca passou esse tempo Justamente. o dia inteiro no Detran para resolver uma questão do dia a dia? E são problemas que a população precisa resolver, senão ela fica refém e ela não caminha na própria vida pessoal dela, né? E então vamos lá, para situar os conceitos. O que é esse conceito, essa sigla que a gente ouve agora chamada LISP? O que é esse laboratório? Ele vai incorporar que tipos de conceitos para funcionar? Sim, o LISP são laboratórios de inovação dos serviços públicos, né? E aí o que acontece? Basicamente essa apresentação que eu fiz do Transforma Lab, mas está se criando uma onda, um movimento mesmo. Então, assim, a gestão pública, os gestores públicos entenderam essa importância de se ter uma estrutura voltada para a inovação dentro da gestão pública, entendeu os resultados que se gera, né, a celeridade da transformação, a celeridade, a proximidade do cidadão que se cria, né, da relação entre serviço público e cidadão que se cria. E aí nós temos os laboratórios que estão sendo criados em todas as esferas, tanto na esfera do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. Hoje nós temos aqui no estado de Goiás também uma rede com laboratórios do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do
Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais. Então, onde tem gestão pública, tem atendimento ao cidadão, os gestores estão entendendo que é importante se ter uma estrutura de laboratório para facilitar a melhoria da disponibilização desses serviços, né, do atendimento ao cidadão. Basicamente, o LISP é isso, né, uma estrutura que vai facilitar a transformação e a melhoria dos serviços que são disponibilizados por cada órgão. E você falou de inovação e que vocês utilizam a nomenclatura de transformação. Sim. Trazendo como inerente a questão da melhoria, da mudança, do aprimoramento do serviço para melhor. Tem algum outro conceito que esteja agregado a essa ideia de inovação, de transformação dos LISPs? Qual é esse conjunto de características ou princípios que a gente pode chamar que agrega nessa ideia dos LISPs? Você fala um conceito que unifica os laboratórios? Assim, se tem algum conceito além da inovação, quais são os conceitos que estão agregados à ideia da existência dos LISPs? Sim, aí é uma ideia particular. Eu entendo que seja a questão da melhoria contínua, né, da transformação contínua, da cultura de inovação ou cultura de transformação. Essa cultura de inovação é muito nova, né? As pessoas elas têm muita dificuldade com mudança, tanto de pensamento quanto de realidade. Então, essa estrutura de transformação, assim, de imersão da novidade, que é o conceito. Assim, olha, o mundo está em transformação, né? Sempre vai estar. Não existe um momento na história que o mundo ficou parado, assim, ficou inerte. Então, assim, a gente precisa alcançar essa velocidade das transformações atuais. E aí, sem uma estrutura de um laboratório, a gente perde time, né? A gente perde agilidade, tanto na percepção das mudanças, como na proposição das mudanças, né, necessárias. Então, eu acho que o que une esses laboratórios é justamente essa percepção da velocidade das mudanças. E aí a percepção da necessidade de senso de urgência também para propor as mudanças necessárias para adequar os órgãos às novas realidades. Né? E você falou que os LISPs eles são recentes. Então, pensando nesse tempo de início dos LISPs, quando é que os LISPs começaram no estado de Goiás? Quais são os LISPs que estão previstos já no estado de Goiás? Ou já teve algum LISP que começou, teve descontinuidade? Como é que foi qual o início, qual a previsão dos LISPs e se algum entrou em descontinuidade? Como é que isso aconteceu? É um movimento que começa em 2018 com formação, né? A gente teve uma formação para os servidores aqui do estado de Goiás, do governo federal, e aí foi onde que se criou o Transforma Lab e o PIC Lab, que é a escola, o laboratório de inovação da escola de governo, que é um laboratório voltado para a formação do servidor. Formação contínua esqueci o termo. Formação contínua, né? Esqueci. Mas, enfim. Formação continuada, formação permanente. Formação continuada, justamente. Que esse laboratório ele funciona dentro da escola de governo e ele vai, o PIC Lab, né, no caso, ele vai trabalhar a inovação dentro dos cursos e das disciplinas que são disponibilizadas dentro da escola. E aí, posteriormente, nós tivemos o LIGO, que é o Laboratório de Inovação Goiás, que é ligado à Superintendência Central de TI. E aí é um laboratório mais voltado para a inovação na área da ciência e tecnologia mesmo. Assim, inteligência artificial, né, que está na moda agora. Como é que fala? O metaverso, né? No ano passado estava muito na moda. O
depois veio as IAs e tomou o assunto, né? O protagonismo, mas nós temos o LIGO, que está ligado à Superintendência de TI, e nós temos o ENOVA, que é o laboratório da Secretaria da Fazenda, aqui no caso nossa Secretaria da Economia. E aí são iniciativas mais ligadas para a inovação na área de arrecadação e de fiscalização daqui do estado de Goiás. Nós temos no executivo atual esses 4 laboratórios estruturados. O único laboratório que é regulamentado por lei é o Transforma Lab, mas nós estamos acompanhando iniciativas de laboratório em outros órgãos. A gente tem um laboratório que está sendo estruturado na Emater, aqui do estado de Goiás. Temos um laboratório que está sendo estruturado na SECT, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e algumas outras solicitações que chegaram, mas que não começaram ainda a se estruturar. Mas a nossa perspectiva é que até o final dessa gestão nós tenhamos entre 8 e 10 laboratórios estruturados e funcionando dentre os órgãos do Executivo aqui de Goiás. E essa é a previsão para o Executivo. Alguma previsão de LISP para o Legislativo ou para o Judiciário que já esteja em andamento? Nós estamos criando uma rede dos laboratórios públicos aqui do estado de Goiás. Então, nós temos já mapeados, né? No Ministério Público, nós temos um laboratório, no Tribunal de Justiça, nós temos um laboratório, na Defensoria Pública está se estruturando, no Tribunal Regional do Trabalho, nós temos um laboratório. Então, nós estamos criando essa rede de identificação e de trabalho mútuo. Nós estamos criando uma parceria, né, institucional entre o Executivo e o Judiciário e o Legislativo, que aí vai institucionalizar essa rede e vai institucionalizar também parcerias de serviços. Então, se a gente precisar de uma oficina que só o laboratório do Ministério Público oferece, a gente vai ter condições de solicitar via oficial, né, não de uma forma, não informalmente, mas legalmente e formalmente, a gente vai ter essa parceria estruturada dentre os laboratórios aqui do estado de Goiás. Aí, se for contar os laboratórios do Judiciário, nós já temos 14 laboratórios mapeados. E aí, a ideia é que até o final de 2026, nós temos mais de 20 laboratórios mapeados e estruturados, funcionando dentro da rede. Ótimo você ter mencionado a rede, porque essa é a minha próxima pergunta. Como é que está sendo essa articulação dessa rede? Como é que essa rede está sendo pensada para fazer a integração desses LISPs no estado de Goiás e para além dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, tem se pensado numa rede mais articulada, por exemplo, com a universidade, por exemplo, com outras entidades? Como é que funciona isso? Ou ainda isso está sendo estruturado, está sendo pensado, mas qual é a modelagem que vocês estão pensando inicialmente? Não, a modelagem da rede é de agregar qualquer laboratório que seja da iniciativa pública, né? Então, independente do órgão, da esfera, né, de atuação, a ideia é que esse laboratório tenha todos os agentes públicos do estado de Goiás que atuam com inovação e nos laboratórios envolvidos. Na ideia inicial, que antes era apenas um observatório dos laboratórios, que aí virou uma rede, nós tínhamos até uma pretensão de ter um espaço físico, de ter um laboratório mais estruturado, compartilhado, onde todos os laboratórios pudessem utilizar dessa estrutura. É um sonho ainda, mas é uma ideia que a gente está lutando para que nós tenhamos, porque assim, igual o Transforma Lab, nós tínhamos o nosso espaço físico, e aí por questões de gestão mesmo assim, de falta de espaço dentro da secretaria muito grande, nós tivemos que ceder o nosso espaço físico para uma outra superintendência utilizar. Então, quando a gente vai fazer reuniões, oficinas, aí nós temos que solicitar outros laboratórios, outros espaços, para a gente ter esse espaço imersivo.
Então, na gênese lá do observatório, a ideia era que a gente tenha, que no futuro nós tenhamos o nosso espaço de inovação da gestão pública, né? Um laboratório grande, com auditório, com laboratórios de diferentes esferas, um laboratório digital, um laboratório físico mesmo, que a gente vai conseguir reproduzir o atendimento presencial do cidadão, enfim. A nossa ideia é que a gente tenha que a gente consiga que essa rede ela consiga se suportar, né? Um dar suporte ao outro, assim. Um laboratório consiga dar suporte às necessidades de outro laboratório que venha a precisar de algum suporte. Então, vamos aproveitar a oportunidade de consignar essa necessidade de um espaço físico adequado para a instalação do laboratório, porque, inclusive, dentro desse espaço físico pode-se fazer os primeiros testes, né, de funcionamento das novas modelagens. Então, isso é essencial. Sim. Para a gente poder pensar. Mas existe alguma uma iniciativa de fazer uma vinculação desses LISPs entre o governo do estado e os municípios, uma conexão intermunicipal? Como é que isso está sendo pensado? Ainda não. Vamos estruturar primeiro o estado, depois a gente pensa na conexão com os municípios, ou até isso pensando intraestadual. E aí eu já estendo a pergunta para os outros estados, governo federal, como é que fica isso? Sim. Dentro do estado de Goiás, a articulação que é feita com os municípios é feita através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Secretaria de Administração, que é onde está o Transforma Lab, atua dentro da gestão estadual, dentro da gestão pública estadual, e o suporte tanto para a iniciativa privada quanto para as prefeituras, ele é dado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Inclusive, hoje foi lançado o Programa de Transformação Digital dos Municípios, que é um programa que é estruturado pela SECT, né, que é a Secretaria de Inovação, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do estado de Goiás, e é ela quem dá esse suporte para as prefeituras. Então, se a prefeitura está pensando em estruturar um laboratório de inovação, aí a SECT que tem toda a equipe de inovação que vai dar suporte para ela. O que não impede esses outros laboratórios de estar interagindo. Inclusive, apesar da SECT não ter um laboratório de inovação estruturado hoje, ela que está capitaneando essa rede de laboratórios. Então, a ideia é que ela consiga dar suporte para as prefeituras e vá agregando esses laboratórios que foram criados nas prefeituras dentro dessa rede. Sim, e pensando na articulação interestadual e com o governo federal. Sim, o estado de Goiás ele é muito atuante dentro do CONSAD, né, que é o Conselho das Secretarias de Administração do Brasil. Inclusive, na gestão passada, o nosso secretário era o presidente nacional do CONSAD. E é através do CONSAD, os servidores eles interagem muito. Assim. Então, a gente tem muita interação, a gente participa da maioria dos congressos que acontecem pelo Brasil. Nós participamos, temos representantes, e aí é onde surgem as articulações. Então, assim, essas interações. Então, nós temos contato com praticamente todos os estados, assim, nós temos contato com representantes de todos os estados. Os laboratórios interagem bastante, principalmente o de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, a gente interage bastante. Nós tivemos em Alagoas, Maranhão. Então, assim, é bem diversificado. No Amazonas também, nós tivemos no ano passado. Essa interação entre os laboratórios do estado de Goiás, né, principalmente o Transforma Lab, e os laboratórios dos outros estados, ela é bem fortalecida através do CONSAD. Assim. O CONSAD é o momento em que os congressos do CONSAD é o momento em que a gente senta e troca ideias, troca experiência. Mas as reuniões de benchmark, as reuniões de troca de intercâmbio, elas são corriqueiras na nossa realidade. Assim. Então, assim, essa semana mesmo nós reunimos com a equipe do Espírito Santo.
Então, a gente está sempre em contato, sempre que a gente precisa de uma, de uma ideia, uma solução que alguém está implantando, a gente pede uma ajuda, um norte, e a gente está sempre disponível também para as pessoas conhecerem esse trabalho que é feito aqui, né? O trabalho que é feito no Transforma Lab. Com o governo federal, mais ainda, né? A gente tem servidor do Transforma Lab, que equipe volante, que a gente chama, né, do governo federal, que é um programa que eles têm de ter parte integrante dos laboratórios, mesmo não sendo servidor do governo federal, que aí entra nas equipes volantes. Então, a gente tem servidor do Transforma Lab, que faz parte do Labora, que é o laboratório do Ministério de Gestão e Inovação Pública aqui do Brasil. Né? Então, a gente tá bem inteirado, a gente interage bastante, a relação é muito boa e a gente está sempre trocando experiências. Tanto o governo federal traz muitas experiências boas aqui para a gente está levando também as nossas para eles terem como base também. Você me falou do contato, da troca de informações, mas existe uma previsão de integração desses sistemas dos laboratórios? Se fala institucionalizar mesmo essa Exato. integração, né? Uhum. Não, até agora não foi se conversado, pelo menos que eu tenha presenciado alguma conversa nesse sentido, de se fazer uma rede nacional, né, de Isso. laboratórios de inovação e gestão. Não, eu não tenho conhecimento, mas é uma ideia que não vai demorar muito para se criar, né? A gente tem, dentro do CONSAD, nós temos os grupos de trabalhos, mas não são grupos de trabalhos dos laboratórios, são grupos de trabalho de transformação digital, grupos de trabalho de compras, grupos de trabalho, enfim, que versam sobre gestão pública para gerar essa troca de experiência mesmo e propor políticas públicas também, mas de laboratório de inovação ainda não conheço uma rede que tenha sido pensada assim. É importante a gente lembrar que cada estado e cada ente federado tem autonomia para o exercício das suas funções. Mas pensando numa integração de sistema, a gente não evitaria um problema histórico de determinado estado existe um sistema de informações que é diferente do outro sistema de outro estado e eles não se comunicam com o Sim, sistema do governo federal. Isso, historicamente, na administração pública, na gestão, sempre foi uma questão. Então, pensar nessa articulação e nessa integração não seria um pontapé inicial e, quem sabe, os laboratórios de inovação não pensariam numa solução, numa transformação para isso? sim. O governo federal ele tem várias iniciativas de tentar expandir, né, essa abrangência, expandir a participação dos estados. O problema do Brasil é que o Brasil é muito grande, né? Então, assim, se for esperar a atuação de todo mundo e fazer os eventos, a gente teve um evento aqui ano passado para elaboração da política nacional de transformação digital. E aí foi uma reunião por região. E aí Goiânia foi a sede da região Centro-Oeste. Então, teoricamente, o governo federal foi em todas as regiões, mas quando vai ver na prática, veio uma representante do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso vieram duas. Então, assim, a abrangência não é uma abrangência de fato. Os laboratórios, estando em conexões, né, estando conectados entre si e conversando e atuando, seria um bom instrumento de integração, né, e de aprofundamento dessa abrangência das políticas federais realmente. A gente aqui no estado de Goiás, nós fomos o primeiro estado a, a pactuar as ações do GovBR, a aderir ao GovBR. Então, todas as plataformas digitais nossas são GovBR. A gente acredita muito nesse plataforma única, e sendo plataforma única, o governo federal é que vai centralizar. Nós temos, né, uma série de críticas com relação a o que a gente da diferença entre o que a gente fornece para o governo federal e o que a gente recebe, né?
que é um problema que a gente enfrenta. Se a gente adere à plataforma GovBR, nós estamos cedendo os dados dos cidadãos ao governo federal. O governo federal, quando junta todos os dados dos outros estados, ele tem condições de desenvolver políticas públicas mais adequadas. Só que quando a gente quer desenvolver as políticas estaduais, aí nós não temos o acesso a esses dados que nós disponibilizamos. Então, assim, é uma dificuldade, é um dilema, é uma discussão que tá sendo feita, porque assim tem muitos estados que não aderem justamente para ter autonomia sobre os dados que ele precisa para desenvolver suas políticas. Então, é um dilema. O ideal seria ter um governo único. A gente aqui, com relação a governo digital, nós até vamos formalizar uma parceria com a Estônia, né, que é um dos países mais digitais que tem no mundo. Então a gente entende que igual agora tá tendo a unificação do número do RG, né, que vai passar a ser só o do CPF. Então a gente entende que o cidadão tem que ter um documento só, tem que ter um canal só, com todos os serviços. Então o ideal seria que a gente não tivesse nenhum expresso. É que o cidadão entrasse lá no gov.br e todos os serviços do estado de Goiás estivessem lá. A gente tem esse pensamento. Só que a realidade ainda está muito distante de chegar nesse ideal. Aí até chegar lá a gente tem o programa Express, tem essas soluções que são paliativas, né? Muito bom você ter mencionado a Estônia, que minha próxima pergunta perguntei dos entes federados em nível nacional, tem alguma articulação internacional para os LISPs que vocês pensam em fazer? Assim como eu não tenho conhecimento de articulação nacional, internacional também não. Mas, dentro da parceria que o governo do estado de Goiás vai fechar com a Estônia, existe o intercâmbio tanto de servidores fazendo formação lá, existe o suporte técnico dos profissionais estonianos que vão vir entender a realidade do estado de Goiás, propor soluções e mediante o modelo que eles têm, e também o intercâmbio de laboratórios, né? Como que as soluções são geradas lá, eles vão trazer esse método para a gente entender e trazer para a nossa realidade. Mas é um movimento isolado do estado de Goiás, é uma parceria bilateral e assim, por tempo determinado, né? Tem prazo para acabar. Não é uma parceria que eu vejo que vai ser sólida e que vai expandir as redes. É uma parceria bilateral. Agora, um movimento de rede internacional, eu particularmente não tenho conhecimento. Ok. E pensando numa articulação entre o LISP estadual e a universidade, qual que seria o papel da universidade para o LISP? Como é que a universidade poderia contribuir? Qual o papel dela nessa articulação? Sim, a secretaria, essa gestão basicamente atual, ela buscou uma proximidade muito grande com a universidade aqui do estado de Goiás, aqui de Goiânia, né, a federal do estado de Goiás, que agora nós temos uma no interior também, né, duas no interior. Então, a UFG, ela teve muito atuante nessa última gestão. A Secretaria de Administração usufruiu muito dessa atuação da UFG, desse suporte que a UFG sempre deu, tanto com o CEIA, né, que é o Centro, Centro de Excelência de Inteligência Artificial, quanto nos institutos de tecnologia e de gestão. Eles estiveram sempre próximos aqui da nossa secretaria. Nós temos algumas parcerias institucionais que estão sendo trabalhadas, estão sendo elaboradas, mas enquanto laboratório, nós não tivemos interação ainda, né? A UFG, a gente entende, eu particularmente que sou egresso, né, da UFG,
eu entendo esse potencial de suporte que uma instituição federal dá para a sociedade como um todo e para o governo também. A gente tem que entender como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai dar legalidade para esse suporte e quais são as melhores práticas, né, as melhores soluções que a UFG pode estar disponibilizando para a gente. A gente não tem uma interação com o Transforma Lab, né? Não tem uma interação direta com a UFG ainda. A gente já teve intercâmbio na época que o escritório de projetos fazia parte do Transforma Lab, o escritório central de projetos fazia parte do Transforma Lab. Nós chegamos a interagir, mas para falar exclusivamente de gestão de projetos. A gente não teve uma interação para falar de laboratório de inovação como um todo. E tem alguma articulação com a Universidade Estadual de Goiás? Com a UEG, não, do Transforma Lab não tem. Nós temos suporte para dentro do pacote de soluções. A UEG já solicitou algumas soluções nossas, mas enquanto laboratório de inovação, para se criar um laboratório de inovação dentro da universidade, não se tem essa conversa. E também não tem uma conversa no sentido da UEG dar um suporte para o Transforma Lab na formação, na qualificação da equipe também, não, que seria uma possibilidade também muito boa, né? Uhum. Então tá bom, eu acho que a gente está bem informado agora. Sim. Mas vamos fazer um bate e volta bem rápido para a gente sintetizar parte dessas informações? Então, se alguém chegar e quiser assistir só no final para poder entender, fazer um checklist do que a gente está conversando, que são os laboratórios de inovação dentro do setor público. Pergunta e resposta, rapidinho. Sim. Qual que é o objetivo de um LISP? Um laboratório de inovação no serviço público, ele existe para transformar, para melhorar a disponibilização de um serviço, né, entendendo um problema, o real problema de um serviço e propondo soluções que não foram pensadas ainda. E qual é a estrutura e os recursos necessários para a criação de um LISP? Para se criar um laboratório, a gente precisa primeiro ter o que a gente chama de patrocínio, né? A gente tem que ter um tomador de decisão que vá apoiar essa ideia, né, dessa iniciativa. Nós precisamos ter pessoas que se interessem por inovação, que tenham uma mentalidade que a gente chama de disruptiva. Eu não gosto desse termo porque é um termo difícil, né? Mas uma mentalidade aberta a novidades, né? Que esteja inteirada com a realidade do seu usuário, no nosso caso aqui, o cidadão goiano. Então, a pessoa tem que entender a realidade de quem mora no extremo oeste do estado, que não tem acesso à tecnologia, enfim. A pessoa tem que ter essa noção essa concepção profunda, né, esse conhecimento profundo da realidade do seu usuário, e tem que ter algumas formações, né, de entendimento de experiência do usuário, de entendimento do que é um mapeamento de processo, o que é uma carta de serviço, o que é gestão de projetos. Então, assim, tem no Transforma Lab, né, na nossa superintendência, a gente tem uma jornada de conhecimento, que é uma trilha de cursos, inclusive a maioria são disponibilizados pela ENAP, né, pela Escola Nacional de Gestão Pública, né, que o servidor do Transforma Lab ele tem que fazer essa trilha para ele, que é o conhecimento que ele precisa ter para atuar dentro do laboratório. Tem algum outro recurso? Você falou dos recursos humanos, recursos financeiros. Quais outros recursos são necessários? Assim, no ideal seria ter um laboratório físico, né, um ambiente imersivo, que as pessoas vão se sentir à vontade para fazer sugestões de melhoria, para poder fazer suas reclamações, porque no serviço público, principalmente, a gente tem uma dificuldade de extrair as reais dificuldades do servidor, porque ele tem medo de falar e ser prejudicado no seu ambiente de trabalho. Então, assim, se você tiver um ambiente que vai
explicitar essa liberdade de não ter julgamento, de não ter perseguição, se você ter um ambiente que vai proporcionar o usuário, né, o servidor, quem estiver imerso nas atividades, terem as ideias afloradas, é muito importante. Porém, se a estrutura, essa estrutura não for possível, se você tiver um material humano bem qualificado, o material humano consegue quebrar essa barreira do ambiente imersivo, da falta do ambiente imersivo. Tá, então como acontece, como é que ocorre o funcionamento de um laboratório de inovação no setor público? Sim, no caso do Transforma Lab, que ele é institucionalizado, ele, nós temos os pacotes de soluções que nós disponibilizamos para a gestão pública, que aí são soluções desde mapeamento de processo, redesenho de processo, até desenho de jornada do usuário, prototipação, enfim, são vários serviços. E no nosso caso, nós trabalhamos por demanda. Então, se um órgão dentro da gestão pública do Estado de Goiás sente uma dificuldade, sente um problema e quer entender e propor melhorias, nós temos as ferramentas e eles nos solicitam e a gente entra dentro do órgão para atuar na identificação do problema e na proposição de soluções. E o que a gente pode, no plano ideal, vamos partir por aí, no plano ideal, o que a gente pode esperar de um LISP? Quais são as possíveis entregas e resultados que o LISP pode fazer no seu potencial máximo, digamos assim? Eu costumo dizer que um laboratório de transformação, ele pode transformar, né, toda a realidade em que ele está inserido. No nosso caso aqui do Estado de Goiás, nós temos condições de transformar toda a realidade do cidadão goiano. O Expresso é um exemplo disso, que a gente pegou um centro de serviços, não é serviço compartilhado, né? Um centro de serviços integrados, e transformou ele em plataforma de aplicativo, em plataforma de atendimento personalizado, né? Atendimento... esqueci. Só da noite, minha cabeça está falhando. Quando você vai no banco, o atendimento é individual. Atendimento, né? A pessoa vai e o autoatendimento. Então, a gente tem o Totem com autoatendimento, a gente tem atendimento por bot, tem teleatendimento, a gente tem atendimento pelo site, tem atendimento com balcão, que é a intermediação entre a tecnologia e o cidadão. Com isso, a gente tem uma parceria com os Correios também, que os Correios disponibilizam alguns serviços. Com isso, a gente passou de 70 municípios atendidos pelo VaptVupt, hoje nós temos mais de 240 municípios que são atendidos pelo Expresso, no universo de 246 municípios ao todo, que é o estado de Goiás. Então, nós temos 98% dos municípios são atendidos por algum canal de atendimento do Expresso. Então, assim, isso partiu de um laboratório, partiu de um post-it, sabe? De um post-it na parede. Então, assim, eu costumo dizer que uma estrutura de laboratório, ela consegue realmente transformar a realidade do usuário, a realidade do gestor e propor políticas públicas que vai impactar na vivência, né, do cidadão. Então, assim, se você tiver um laboratório estruturado, você consegue solucionar qualquer problema. Você consegue entender qualquer problema e trazer soluções que vai realmente solucionar aquele problema. Eu vou trazer uma pergunta que é para o meu universo particular, que é governança e compliance. Como é que o Laboratório de Inovação do Setor Público pode contribuir com as questões de governança, transparência e do sistema de compliance como um todo? Como é que você percebe isso? Eu não sei, você provavelmente deve saber, o Estado de Goiás, nessa última gestão, ela inclusive foi pioneira em trazer o compliance como um dos eixos prioritários da gestão pública. E aí a gente conseguiu elaborar uma parceria com o Tribunal de Contas, né, com a CGE, a controladoria, né? Que foi pensado? Ao invés da gente criar os processos
do jeito que a gente acha que está certo, e depois, daqui 4 anos, a controladoria vai julgar para ver se está certo, foi feito certo mesmo, por que ela não acompanha os processos do começo e vai falar, não, olha, isso aqui é melhor fazer assim, isso aqui não pode ser feito, isso aqui pode ser feito. E isso facilitou demais deu agilidade para os processos e segurança. Então, hoje, a gente tem segurança em atuar, porque o gestor público, né, principalmente de carreira, ele tem muito receio em colocar a sua assinatura em qualquer processo, porque, né, como acontecia antes, daqui 4 anos, ele nem estava atuando mais naquela área, ele ia ser acionado por uma irregularidade que ele nem sabia que ele estava cometendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse programa de compliance dentro da gestão, ele trouxe uma padronização das ações. E isso foi fruto de uma experiência de laboratório, de inovação. Foi pensado uma solução para que tanto os gestores públicos tivessem segurança para atuar, como conhecimento de como ele deve atuar. Foi feito dentro de um laboratório de inovação também. Como você falou da controladoria, como é que você observa essa questão da parceria intersetorial, digamos assim, para a proposição de soluções? Como é que você observa essa articulação necessária, né? Sim, tem que... assim, essa experiência do Compliance para a gente foi muito gratificante, assim, foi uma grata realização. Por quê? Porque aquilo que eu falei no começo, a gente sempre sentiu um distanciamento, assim. Você tá fazendo aqui, você tem a melhor das boas intenções, muita honestidade, mas a burocracia, ela te pede um determinado procedimento. Se você não tiver domínio legal, que basicamente a controladoria tem, você corre muito risco de deixar de anexar um documento, deixar de fazer um procedimento, um processo, um fluxo necessário. E aí, essa proximidade, ela trouxe muita segurança e muita liberdade para propor soluções. Porque aí agora a gente pensa assim, então, se eu propor isso aqui, eu posso perguntar para o meu fiscal se é possível ou não. Eu não vou agir com a minha cabeça, com a minha convicção, falar assim, não, a minha interpretação é essa. Aí, quando chega daqui 4 anos, a interpretação do fiscal é outra. Não, a gente traz os fiscais e constrói junto. Todas as políticas são construídas juntas, entendeu? Então, assim, a segurança de propor, a segurança de trazer a inovação da gestão, ela mudou a nossa realidade. Hoje em dia, a gente tem muito mais segurança para propor soluções que antes a gente nem arriscaria, com medo de ser fiscalizado mais para frente. Então, com o compliance, ele acabou servindo para reforçar a segurança do trabalho. Isso. Né? Do dia a dia do fazer. E esse ambiente de inovação, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa uma coisa muito fora da caixa. Mas será que pode? Mas será que tem embasamento legal? Aí o compliance trouxe para... Não, olha, desse jeito aí, não pode, mas entendendo esse problema do jeito que você está me falando, vocês podem propor uma solução por esse caminho aqui. Então, a gente consegue trazer soluções com mais robustez, sabe? Com mais sólidas. Que ótimo. Marcos, muitíssimo obrigada. Eu acho que o que você trouxe para a gente foi um presente para a gente poder crescer. E aqui eu falo também do estado do Tocantins, onde a gente precisa ainda estar desenvolvendo muito sobre a questão da inovação tecnológica. Espero que o estado do Tocantins também cresça e a gente possa aprender com o estado de Goiás, com a sua experiência. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. O Transforma Lab está de portas abertas. Nós literalmente recebemos e vamos onde somos solicitados. O Estado de Goiás está de portas abertas. Nós temos muita interação real com todos os governos do Brasil. Então, assim, no que for preciso, nossos materiais estão disponíveis, do Transforma Lab, principalmente no portal
da Secretaria de Administração do Estado de Goiás. Então, todos os e-books nossos são publicados lá, que são o passo a passo, todas as nossas jornadas são publicadas lá, e a gente está à disposição. E, assim, vender, né? Eu gostaria muito de reafirmar a vantagem, né, os benefícios de se ter uma política e uma cultura de inovação forte, que assim, que vai para além da tecnologia, sabe? Você entender como que o cidadão assina um documento, qual que é a dificuldade que ele tem para acessar o espaço, né? Como que é pensado eu não falei, mas as nossas unidades físicas do VaptVupt, elas vão ser reformuladas. A gente começou a primeira reforma da primeira unidade agora, que vai ser um modelo, que a gente pensou até a porta de entrada do cidadão, como que ele vai entrar, como que ele vai ser recepcionado. Então, assim, a inovação, ela passa por todas as etapas de interação com o usuário. Vai para além da tecnologia. E agora deixa eu fazer uma pergunta de cunho mais pessoal. Como é que o historiador foi parar na inovação? Nossa, aí é uma história. Aí eu teria que ser mais 2 horas de história. Mas eu costumo dizer que eu sou um historiador não praticante. Que eu formei em história, mas eu não quis atuar, não quis dar aula. É um historiador da história atual, construindo justamente a história agora. Mas, basicamente, é uma salada, assim, porque eu fui atuar na cultura. E aí, na cultura, eu tive à frente de alguns projetos, alguns importantes, né? Formulação da Orquestra Filarmônica aqui do Estado de Goiás, eu estive dentro desse projeto. E aí eu senti a necessidade de estudar a gestão de projetos, porque eu estava atuando com projetos culturais. E eu entrei no MBA pensando em atuar em projetos culturais. E aí aí eu virei a cabeça e comecei a atuar com gestão de projetos de gestão, né? Gestão e negócios. E aí é onde eu fui parar na inovação, porque aí o escritório central de transformação tinha o escritório central de gestão de projetos fazia parte do Transforma Lab. E aí foi onde eu comecei a interagir com a inovação também. Resumidamente é isso. Eu perguntei isso porque algumas pessoas pensam, qual que é o perfil do profissional? Como é que a gente vai... O historiador foi alimentado pela cultura, nada mais criativo e inovador que a área da cultura, então isso ajudou a construir o profissional de hoje. Com certeza. Acredito que quem vai entrar na inovação, quem se interessa por esse assunto, um dos pontapés iniciais é pensar de uma forma inovadora. Pensar fora da caixa, pensar fora de... eu estou no serviço público para fazer a roda girar. Inclusive, eu escutei essa expressão uma semana atrás, eu falei, gente... se a roda tiver quadrada, né? Como é que ela vai não for uma roda? Pois é, e que roda que é essa? Né? Vamos inventar uma outra coisa. Mas, Marcos, muito obrigada. Receba o meu abraço. E fica o convite também, quem sabe a gente marcar um encontro entre a universidade aqui no estado do Tocantins e o estado de Goiás. Com certeza, estamos à disposição. Foi uma satisfação, gostei muito do nosso bate-papo e estou aqui à disposição. O Transforma Lab está de portas abertas para o que for necessário. Okay? Tá bom, então ficamos aqui com esse painel de especialistas hoje com Marcos Almeida. Acompanhe a gente no canal e acompanhe o nosso próximo também painel. Tchau, tchau.